Oi meus amigos, sejam todos bem-vindos a YS. Eu sou o Jorge e estamos aqui hoje para falar sobre algo que incomoda muita gente, o imposto de renda, o famoso leão. Tá? Confere a intro. Meus amigos, antes de começar o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixa o like nesse vídeo, comenta e compartilha com as pessoas que precisam desse conhecimento também. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o imposto de renda, as atualizações que tiveram, né, no imposto de renda, falar um pouco sobre o calendário, entender um pouco o calendário, quem deve declarar a imposto de renda, né? Quem são os obrigados a declarar imposto de renda e, por fim, algumas dicas e cuidados que você deve ter ao fazer o seu imposto de renda. Tem muita gente que está entrando no imposto de renda, né? Que está entrando no mercado de trabalho e talvez já esteja entrando dentro do imposto de renda, e tem algumas pessoas que estão saindo do imposto de renda devido às mudanças que existiram. Então, falando um pouquinho sobre as mudanças que têm existido no imposto de renda. Então, agora em fevereiro, teve uma mudança da MP, né, uma medida provisória, que aumentou o valor inicial, né, a alíquota de isenção do imposto de renda. Então, o valor era R$ 1.903,98 e passou a ser R$ 2.259,20. Então, quem ganha abaixo disso não vai declarar, acima disso vai declarar. E aí, com esse aumento nesse valor, algumas pessoas saíram do imposto de renda, porque algumas pessoas já iam entrar, né? R$ 1.900 já é um salário e meio mínimo, né? Então, com essa mudança dentro do imposto de renda, algumas pessoas saíram, até pelo valor que já ganhavam. Nessa margem, né, de entre 1.900 e 2.200, então tinham pessoas que ganhavam nesse valor e saíram. E, além disso, as pessoas que já teriam um aumento no salário evitaram essa mudança para uma alíquota, né, ter um imposto a mais dentro da sua vida, né? E isso, né, dessa forma, beneficiou cerca de 15,8 milhões de brasileiros, né, que não vão precisar pagar um imposto de renda. Além disso, mesmo com essa mudança, né, a Receita Federal ela tem a expectativa de que aumente a quantidade de declarações no imposto de renda este ano, saindo de 41 milhões ano passado para 43 milhões esse ano. Então, apesar dessa quantidade de brasileiros estar sendo beneficiado, estar saindo do imposto de renda, a quantidade está aumentando, né, de declarações. Claro que pela entrada de várias pessoas no mercado de trabalho. Dentro dessa ideia, a gente só traz o calendário para que você comece a entender melhor os prazos, tá bom? Como o prazo começa, o início da declaração do imposto de renda, né, começa na próxima semana. Eu trouxe esse vídeo para conscientizar, para trazer algumas informações e você começar a pensar um pouquinho em relação a isso. Então, o prazo se inicia no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Então, vai ter cerca de 2 meses e meio para que você faça a declaração do imposto de renda. Além disso, né, o programa do imposto de renda ele vai ser lançado, liberado no dia 15, no primeiro dia que se inicia a declaração do imposto de renda. Então, dia 15 de março inicia o imposto de renda e no dia 15 é o lançamento do programa para quem faz a declaração em casa. Para quem paga para alguém ou para quem tem um contador, né, ele vai se preocupar com a questão do programa em si. Além disso, né, nós temos os lotes de pagamento, e aí o primeiro lote de pagamento, que é para aquelas pessoas com prioridades, de alguma forma, né, começa dia 31 de maio. Então, quando acaba o prazo de entrega da declaração, é o dia do primeiro pagamento a essas pessoas, tá bom? Os idosos, aposentados, começam a receber.
E aí segue mês a mês. Cada final de mês tem um pagamento se estendendo de maio, junho, julho, agosto e setembro, que é o último lote, sempre no final do mês. Então, o que isso pode trazer para você? Ter um pouco de planejamento de quando você vai receber esse valor. Então, você consegue mais ou menos entender quando você vai receber esse valor e se programar para que, como eu gosto de falar, esse dinheiro extra vá para algum lugar e não vá para pagamento de dívidas apenas. Você pode realizar um sonho a partir do seu imposto de renda que você está restituindo. Tá? E aí as obrigações, eu vou colocar aqui vou pedir para colocarem aqui no vídeo todas as obrigatoriedades de imposto, tá? E aí vai atividade rural, tem um valor, quem teve bens e direitos declarados, quem começou a residir no Brasil tem diversos valores, quem começou a ganhar aquele valor que eu falei de R$ 2.250 acima desse valor. Então tem uma série de obrigatoriedades, tá? Eu vou deixar a lista aqui, mas o que eu quero trazer aqui, como a gente fala um pouco sobre a parte financeira, é quem tem algum tipo de ativo na Bolsa de Valores. Quem tem e mesmo assim não precisa declarar, eu recebo R$ 1.500 e eu comprei algumas ações, separei um dinheiro e comecei a comprar ações tem um tempinho. Você é obrigado a declarar, tá bom? Então, podemos dizer assim, essas pequenas exceções que você não está na declaração, mas você tem que declarar por outros motivos, tá? Então, se você tem algum tipo de ativo dentro da Bolsa de Valores, é interessante não. É interessante que você procure alguém para se informar como você fazer a declaração e que você faça. Além disso, quem, por um exemplo, vendeu um carro, vendeu uma casa e teve um rendimento, né? Teve um ganho de capital. Então isso também tem que ser declarado, tá? São pequenas exceções na regra ali do geral, né? Que todo mundo já entende, mas que pode fazer diferença para você, que você vai manter o seu CPF de uma forma segura. E por fim, alguns cuidados que nós aqui da YS, nós sempre tentamos trazer consciência e cuidados que você tem que ter na declaração. O primeiro é entender se você se enquadra dentro da declaração do imposto de renda. Muita gente nem sabe que vai fazer parte da declaração do imposto de renda. Então, ter essa primeira consciência é importante para que você se mantenha como um cidadão dentro das suas obrigatoriedades como cidadão. Atentar para os prazos, então não perder prazo. Você tem 2 meses e meio para declarar, então declare dentro desse tempo e evite ter que pagar multa. Quem paga multa já está gastando um dinheiro a mais do seu orçamento, então evitar gastos com multas excessivas já é o primeiro passo. Procurar uma forma de declarar, né, e declarar da forma certa. Como assim uma forma? Porque eu, por exemplo, eu faço a minha declaração de imposto de renda. Tem pessoas que não fazem. E principalmente as pessoas mais novas que começaram a declarar agora precisam de um contador ou de uma instituição que possa fazer isso para eles. Então, aconselho que você procure uma forma, entenda a melhor forma para você e declare da forma correta. Verificar pós a declaração. Então, se você entregou para alguém declarar, peça para que essa pessoa fique olhando ou te dê a forma como você ficar olhando para caso você caia na malha fina ou tenha que refazer a sua declaração, né? Fazer uma retificação da sua declaração. Tem o portal ECAC, que está também em processo de mudança, então entender um pouco sobre isso vai fazer diferença para você. E caso tenha que retificar, tenha todos os dados, retifique da forma correta, em ordem, tenha toda a documentação. São esses 2 pontos. Retificação e tenha todos os documentos. Separe toda a documentação necessária para que você declare da forma correta. Então, são essas as dicas. Esse é um vídeo um pouco mais educacional, né? Que você relembre, mais de lembrança, para que você entenda um pouco mais sobre o imposto de renda. Se você já recebe acima desse valor, talvez você já esteja acostumado com o imposto de renda. Se não, eu peço que você procure alguém
pode mandar nos comentários se você tem mais dúvidas, para que nós possamos também te ajudar a indicar pessoas. Nós temos conhecidos que fazem declaração de imposto de renda e que podem te dar um auxílio, tá bom? Então, esse era o vídeo, bem intuitivo, bem direto. Peço que você se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo se ele te impactou de alguma forma. Deixa um comentário, as suas perguntas são importantes. Nós estamos fazendo o levantamento das perguntas em todas as nossas plataformas para que possamos trazer outros vídeos mais direcionados para para as perguntas de vocês, né, na verdade. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam, que estão entrando agora, o seu filho que está entrando no mercado de trabalho, que às vezes já está ganhando mais do que do teto, do piso, né, para fazer a declaração do imposto de renda. Então compartilha com essas pessoas que vai trazer uma consciência melhor para elas, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.